Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, Everton Responde. Para você que não acompanha nosso canal... Quem foi? Tem intro agora? Ah, então chama a intro aí então, vai. Bom, legal, agora a gente tem intro então, mas aquele cara não era eu não, né, Rafa? Aquele bonequinho não era não, beleza, então. Olha só, então o que o Everton responde? Na verdade a gente responde as dúvidas da audiência, e se você acompanha nosso canal, você viu que no último vídeo eu pedi para que vocês mandassem as dúvidas para mim pelo WhatsApp, então eu dei o número do meu WhatsApp para vocês, e eu recebi algumas pessoas mandando as dúvidas, e é claro, a dúvida tinha que ser em vídeo, né? Então foi isso que a gente fez, selecionamos os mais relevantes ou os principais temas aqui, não deu para colocar todos, infelizmente, mas nós vamos colocando ao longo do tempo, tá tudo ficando numa ordem cronológica ali. Se você tiver uma dúvida também, daqui a pouco você vai saber como você vai fazer para enviar para mim. E respondendo uma dúvida aí da galera, falou, Everton, o que é aquele monte de coisa que você pergunta depois que a gente viu o vídeo? Relaxa, aquele negócio de endereço, tudo mais, calma, não, né, ainda é só para ter algumas informações de vocês, então não se preocupem que pode ser que aconteça alguma surpresa para vocês aí, mas não nesse momento, tá bom? Vamos fazer o seguinte então. Eu vou responder aqui a dúvida de todos vocês, mas se você quer acompanhar essa nossa série e as demais séries lá que a gente faz referente à parte de dúvidas técnicas e assim por diante, se inscreve no nosso canal. Então aqui embaixo tem um botão de se inscrever, clica no sininho para ser notificado e mais importante que tudo, clica no gostei também, porque é uma das formas de você conseguir engajar com o nosso canal e ser notificado toda vez que a gente publica novos vídeos, tá bom? Então é importante fazer essas 3 ações. De novo, se inscreve no canal, clica no sininho e aí vai lá e dá tasca um like aí pra gente, para que você possa receber nossos vídeos em primeira mão. Bom, vamos começar aqui? A primeira dúvida, vamos lá então, ó. Everton Moraes, beleza, cara? Cara, eu tenho assistido sempre os seus vídeos, inclusive aquela reportagem que passou na TV, tenho aprendido muito contigo, beleza? Cara, eu sou do Rio de Janeiro e a minha pergunta é o seguinte, eu tenho acompanhado os seus vídeos e tenho, inclusive até montei um laboratório meu mesmo, comprei time, comprei várias coisas, né? Só que eu queria saber de uma coisa, se você pode me dar uma ajuda. Tem alguma forma de você fazer o contato auxiliar através de alguns bornes? Me dá essa dica aí, isso é uma dúvida, porque às vezes, por exemplo, não estou conseguindo comprar os contatos auxiliares, aí de repente eu poderia improvisar. Para estudo, isso é para estudo, valeu? Só uma pergunta, obrigado, boa noite, fica com Deus, é um prazer. Bom, vamos lá então, né? Ele falou se é possível fazer uma adequação técnica, uma gambiarra, na verdade, com bornes para ser contatos auxiliares de contator, né? Não dá e vamos deixar de lado esse negócio de gambiarra, independente se é para estudo ou se é para área técnica, tudo bem? O que é legal fazer, que vai economizar um pouquinho mais aí, ao invés de você comprar os blocos auxiliares, de contatos auxiliares do contator e assim por diante, é você utilizar, por exemplo, os relés, né? Comprar relés. Vai numa casa de materiais elétricos lá e você compra relé. O que você faz? Você liga esses relés, né, no contator e aí você consegue utilizar esses relés de menor porte como uma extensão do seu contator, tudo bem? Então assiste depois o nosso vídeo lá de como ligar um contator e as características do contator, que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas você pega o contator e faz o contator ligar esse relé e aí você multiplica a quantidade de contatos auxiliares que você tem, ao invés de comprar um bloco auxiliar do contator e assim por diante, tudo bem? Então, não vamos fazer gambiarra, tá bom? Não pode mesmo, tá? E não tem como fazer também com um borne para ele se tornar um contato auxiliar, tudo bem? Bacana, vamos para a próxima pergunta então? Vamos ver aqui então, ó. Olá Everton, beleza? Eu gostaria meu nome é Valdeci, sou de São Paulo, né, em Bugaçu, São Paulo. Eu gostaria de saber, na hora de dimensionar o circuito, se for um cômodo, 2 cômodos, eu tenho que dimensionar por tomadas, somando 100 VAs cada tomada, e com isso eu faço o cálculo de potência e divido pela tensão, e aí eu já obtenho a carga que vai ser daquele circuito? Obrigado. Bom, Valdeci, é o seguinte, quando a gente fala de instalações elétricas e a determinação de potência elétrica do ponto de tomadas e assim por diante,
é importante a gente considerar sempre a consulta à norma NBR 5410, né? Tem um vídeo que eu falo exatamente de pontos de tomada, eu não vou ficar entrando em tanto detalhe aqui. Mas o que você tem que entender é o seguinte, em função dos cômodos que você interagir, ou seja, qual que é a finalidade daquele cômodo que você está dimensionando. Então, por exemplo, se é uma sala, um quarto e assim por diante, um hall, você tem algumas formas de considerar aqueles pontos e aí sim, neles, você vai considerar, por exemplo, 100 VA por tomada inserida naquele local. Tudo bem? Agora, e aí tem aquela regra de perímetro de 5 metros. Cada fração de perímetro de 5 metros, você vai inserir um ponto de tomada, correto? Agora, se for, por exemplo, um banheiro, uma cozinha, um hall, uma copa e assim por diante, áreas molhadas, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Você vai ter que considerar de maneira diferente. Se for uma cozinha, por exemplo, só pra gente ser rápido aqui na resposta da sua pergunta. Se for uma cozinha, por exemplo, eu vou considerar da seguinte maneira, eu vou ver quantos pontos eu tenho ali de tomada e lembrando que esses pontos vão ser a cada 3,5 metros e não 5, como era na sala e no quarto, por exemplo. Então, a cada 3,5 metros eu vou considerar um ponto de tomada e os 3 primeiros pontos de tomada, cada um deles vão ser de 600 VA e não de 100, como você disse, tá? Isso é claro, para a cozinha. Como você não mencionou nenhum cômodo específico, você colocou genérico, olha a sua pergunta, eu estou só incorporando aqui essa resposta aqui. Então, na cozinha, por exemplo, os 3 primeiros pontos serão de 600 VA e se houver mais pontos, então quarto, quinto, sexto ponto, esse acréscimo, então, serão, por sua vez, de 100 VA cada um, que exceder ali os 3 primeiros, tá certo? Então, isso é uma coisa, é algo que você tem que colocar em mente. Primeira coisa é, vou consultar a norma NBR 5410. A partir disso, eu vou identificar qual é o cômodo que eu preciso dimensionar. Ah, dimensionei o cômodo e assim por diante. Feito isso, você vai levar em consideração outras coisas da norma também. Criar os circuitos de maneira que eu consiga dividir corretamente os ambientes da minha residência em relação aos circuitos. Então, iluminação e tomada sempre separado e assim sucessivamente. E só um caso particular na cozinha, você percebeu que na cozinha eu tenho os 3 primeiros de 600 VA, então eu tenho 1.800 VA, né, em 3 tomadas. Logo, né, se a gente usar o que a norma pede, que no máximo o circuito elétrico que eu for intervir ali com o disjuntor, né, ou seja, o circuito que eu vou considerar de tomadas de uso geral, que é o caso então, eu vou precisar limitar ele que seja no máximo 10 amperes ali. Se a gente fizer um cálculo simples, a gente vai ver que as 3 primeiras tomadas lá da cozinha, que dá os 1.800 amperes, dividido por 127, se for o caso, vai dar mais do que 10 amperes. Então eu vou ter que ter um circuito só para 2 tomadas, por exemplo. Óbvio, você vai ver a quantidade, a potência elétrica e aí você vai definir os circuitos que você vai precisar. Ah, Everton, mas eu vou definir um disjuntor específico para poucas tomadas? Sim, porque o que você está protegendo ali não é o equipamento que você vai ligar, é o circuito. Se o circuito foi feito para suportar os 600, os 1.800 VA, os 1.200 VA, você vai precisar colocar apenas em 2 tomadas um circuito da cozinha, ó. Tudo bem? Bom, tentei resumir aqui, mas não é exatamente 100 VA para qualquer situação. Você vai ter situações e situações, onde, por exemplo, a gente colocou aqui cozinha e assim por diante, copos e assim por diante, e análogos, como diz a norma, né? Vamos para a próxima. Opa, quase tirei aqui. Vamos para a próxima pergunta aí, ó. Boa tarde aí, seu Everton e toda a sua equipe. Meu nome é Gil, eu sou eletricista, eu moro em Teresópolis, Rio de Janeiro. Estou trabalhando como eletricista autônomo no momento. E gostaria que você falasse um pouco sobre gerador aí, partida automática para gerador. Né? Se a gente conseguisse montar um painel automático mais simplificado para acionamento de gerador automático. Aqui na minha cidade tem muitos sítios e fazendazinhas pequenas que compram um gerador e pede pra gente fazer manutenção, né? E às vezes a gente precisa montar um painel novo com gerador e seria o ideal a gente conseguisse um painel aí, talvez usando um temporizador para fazer o acionamento do gerador. Porque existe coisa mais sofisticada no momento, né? Que é o CLP, os controladores programáveis aí, né? Só que é um equipamento muito caro, né? E a gente conseguindo montar usando aí temporizadores aí seria talvez uma coisa mais em conta, né? Ou talvez outro recurso, né? Se você puder falar um pouco sobre isso aí, acredito que vai ajudar muitos eletricistas aí, não só eu, como muitos eletricistas aí que estão no campo de trabalho aí, como eletricista autônomo. Um abraço para todos aí, fique com Deus aí. Bom, Gil eletricista, né, do Rio de Janeiro. Esse Gil aí é safadinho, né? Você viu, colocou a camisa ao contrário, pôs o nome dele ali, o telefone, muito legal, né? Mas foi bem inteligente, né? Fazer um marketing é marketing é a alma do negócio, né?
que você achou aí, Biel? Fala pra galera aí. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal, né? O Gil fez uma pergunta bastante interessante sobre grupos geradores. E quando a gente fala de sistema de transferência de carga para grupos geradores, não adianta, a gente não consegue fazer um sistema simples, tá? Não dá para colocar só um temporizador e fazer algo teoricamente, tecnicamente incorreto, tá? Porque existe uma série de particularidades em relação à transferência de carga. Esse vídeo ficaria muito longo se a gente falasse de tudo aqui. Mas, por exemplo, se você for atrás de dispositivos de empresas como Mac Geral, Estemac, que foram empresas que eu trabalhei quando eu trabalhava, por exemplo, na Ecovias, você vai conseguir encontrar sistemas próprios para o gerador que você tem, que faz o monitoramento da rede elétrica, que faz o monitoramento do funcionamento do gerador e ele é responsável pela performance desse gerador. Porque a gente sabe que, além de tudo, ainda tem algumas premissas básicas, que é o tempo de acionamento do gerador para ele assumir a carga geral, e dependendo da instalação onde eu tenho esse meu gerador, eu dependo desse tempo ser um tempo reduzido, sei lá, vamos supor que você definiu 13 segundos ali, 11 segundos que você precisa que o sistema acione automaticamente, tá? Então, é claro, eu consigo fazer através por exemplo, temporizador diretamente eu não conseguiria fazer, né? O que eu teria que fazer seria colocar ali um relé falta de fase para me identificar a queda involuntária da tensão, ou um sistema onde eu consiga identificar a queda da tensão e aí fazer o gerador partir automaticamente. Mas assim, seria tudo paliativos não tecnicamente incorretos. Ou seja, eu precisaria, na verdade, colocar ali um sistema próprio para partir o gerador. Agora eu não sei qual que é o porte de gerador que você está falando também, né? Mas a melhor coisa é você ir atrás de um sistema de transferência de carga do gerador em si. Tá legal? Bacana, Gil. Muito obrigado pela pergunta aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Everton Moraes, quem fala aqui é Alex Almeida, de Salvador, Bahia. Eu queria saber se o aterramento do DPS pode ser colocado juntamente com o aterramento da casa e o do medidor, do contador de energia. Porque aqui na Bahia, o aterramento do medidor, o neutro aterrado no medidor, e ele também é utilizado junto com o aterramento da casa. Aí eu queria saber a respeito disso aí. Um abraço. Pronto, mais uma pergunta bacana aí, né? Então, quando eu falo de DPS, existem algumas regras, né? Algumas limitações aí do uso dele, mas algumas coisas que é importante quando ele está falando de DPS ali no ponto do quadro principal, vamos dizer assim, do ponto de entrada da energia elétrica na residência dele, ou seja, lá no relógio padrão, o que ele disse foi que ele quer colocar o DPS e usar o aterramento do sistema ali, que está o neutro aterrado e tudo mais. O legal é você ter ali uma barra de aterramento, um BEP ali, que é uma barra de cobre onde você interliga todos os sistemas, para você ter uma conexão mais corretamente, tecnicamente correta, tá bom? Então pode sim colocar lá. Só que um detalhe importante é o cabo de aterramento, o ponto de aterramento ali do DPS até o ponto de energização, ou seja, o condutor fase, né, tem que ter no máximo 50 centímetros, eu não posso exceder, então eu não posso colocar um cabo muito grande e assim por diante. Isso é alguma das premissas básicas. É claro, vou te aconselhar também dar uma olhada na NBR 5410 e NBR 5419, que são as duas normas que falam bastante sobre o DPS em si, a aplicação desse dispositivo, mas você pode colocar. Lembrando que o DPS que você vai colocar lá no seu quadro de distribuição, perdão, no seu relógio padrão, é o DPS do nível 1, né, que é o que vai fazer a proteção com os maiores níveis de transientes ali da sua instalação elétrica. É legal ter esse daí, depois no quadro de distribuição ter então um de segundo nível e, se for necessário, nas tomadas lá ter de terceiro nível. Mas dá uma lida sobre isso aí que é bastante interessante, mas pode sim colocar lá, desde que você tenha todo o ambiente preparado com o barramento correto, com o cabo da medida correta, a conexão com a medida correta, não ultrapassando os 50 centímetros lá. Legal? Vamos para a próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Anísio, eu sou eletricista, também sou rebobinador de motor. Eu tenho uma pergunta para você a respeito do transformador isolador. Bom, aqui eu tenho o esquema elétrico do transformador isolador. Eu tenho 110 volts aqui na entrada e 110 volts aqui na saída, porém isolada da entrada. Eu tenho aqui uma fase na entrada e um neutro na entrada. Aqui na saída, aqui nesse ponto eu tenho um neutro.
Se não tiver um neutro, eu tenho uma fase aqui e outra fase aqui? A pergunta é essa aí. Muito obrigado aí pela atenção. Bom, muito bacana a pergunta do Anísio. Vou até voltar aqui um pouquinho para mim usar o desenho que ele fez para explicar esse fato aí também, tá? Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Aí, legal. Então olha só que interessante. Ele falou assim, Everton, eu tenho um transformador isolador, 110 volts e 110 volts ali. Então eu entro com 110 volts e saio com 110 volts. E a entrada é fase e neutro. Na saída, eu tenho fase e neutro? Na verdade não. Quando a gente considera, por exemplo, um sistema igual esse daí, então vamos supor que ali no secundário nós temos dois pontos de conexão, ponto 1 e ponto 2, e uma diferença de potencial. Ou seja, eu tenho ali uma diferença de potencial, onde uma extremidade vai me ofertar, então vai me oferecer então, em relação à outra, a diferença de potencial de 110 volts. Eu não posso afirmar que do outro lado ali é o neutro, não, tá? Porque o neutro seria um ponto onde eu tenho ali em relação ao potencial daquele ponto seria zero, e ali eu não tenho potencial zero no cabo de baixo, que foi o que ele perguntou. Deixa eu só vir pra cá, ó. Nesse ponto aqui, ó, ele não tem um potencial zero, tá? Vamos pegar nessa câmera aqui que fica melhor, né, Rafa? Nesse ponto aqui eu não tenho um potencial zero. O interessante é o seguinte, se o seu transformador isolador, que não vem ao caso, porque quando é isolador não tem o que eu vou falar aqui agora, tá? Mas se porventura tivesse um tap central aqui assim, aí esse ponto aqui poderia ser considerado como o ponto neutro ali do seu transformador, se tivesse um tap central, porque ele seria o ponto 0 volts, ou seja, o potencial zero, e em relação às duas outras extremidades, aí eu teria, por exemplo, como se fosse duas fases, então tem dois potenciais aqui, ó. Em relação ao ponto neutro seria 55 volts, esse em relação ao ponto central seria 55 volts e o total 110. Eu não posso considerar que esse ponto ou esse ponto seja neutro, tudo bem? Eu tenho que considerar que eles dois são dois pontos que me geram então a diferença de potencial, que nesse caso é de 110 volts, tá? Bacana? Vamos para a próxima pergunta aqui então. Alô Everton, aqui é o Hernandes, sou morador de Armação dos Búzios, litoral do Rio de Janeiro, e minha dúvida é a seguinte: eu gostaria de saber do seguinte, na fiação que vem para a alimentação de uma residência, para você fazer o cálculo da bitola dessa fiação, é necessário você sempre fazer o cálculo de demanda, né, que vai ser utilizado, ou existe outro meio de você calcular para você saber a bitola de fio correta que alimenta uma residência? Tira essa dúvida aí, cara. Show de bola, né? Então, olha só, essa pergunta é bastante interessante e bastante pertinente também, né? Mas assim, sempre que por que ele perguntou? Porque quando você faz a solicitação de fornecimento para a concessionária, seja a CEMIG, seja a Eletropaulo, seja Electro, seja a Light, né? No Rio de Janeiro, se não me engano é a Light. Bom, então sempre que você faz a solicitação do fornecimento de energia, você precisa entregar a demanda ali da sua instalação para que eles saibam qual é o fornecimento que eles precisam chegar lá na sua residência, e para isso eles sabem também qual é a bitola do cabo que eles vão colocar lá, se vai ser de 6, 10 milímetros e assim por diante. Agora, a única forma de você garantir de maneira correta que você tem ali a corrente, a bitola do cabo e a corrente correta ali no seu quadro, no seu relógio padrão, sem dúvida nenhuma, calculando a demanda instalada da sua residência. Não tem como, não existe uma regra, uma conta mágica ali que você descobre qual que é o valor de corrente que você precisa e qual é, respectivamente, o valor do cabo, tá? Então, na verdade, você sempre vai precisar, com certeza absoluta, desenvolver o cálculo de demanda para conseguir entregar isso aí para a concessionária e aí eles fornecerem de maneira coerente, correta para você, tá legal? Bom, por hora é isso aí, você viu aí, pessoal? Então, se você quer ter sua dúvida respondida, você pode então mandar pra gente nesse número que vai aparecer aqui embaixo, ó. 11 99328 5161. É o nosso WhatsApp. Vou deixar aqui até o final do vídeo pra você dar uma olhada. E aí você manda a sua dúvida, mas tem que ser assim, ó, em vídeo, tá? Vai mandar um vídeo pra gente e eu vou olhar e em função das dúvidas que surgirem, nós vamos escolher as dúvidas e vamos colocar aqui na nossa próxima semana. E preferencialmente, a hora que for pegar fazer o vídeo, deita o celular assim, ó, pra ficar um vídeo em widescreen, que a gente fala, né? Ficar deitadinho, por quê? Fica mais fácil do Rafael trabalhar aqui na hora da edição também, fica mais bonito também pra apresentar pra vocês, tá legal? Muito obrigado, eu estou esperando o seu vídeo, então, para que a gente possa gravar o nosso próximo vídeo sobre as dúvidas. Everton Responde. Everton Responde, tá bom? Um grande abraço e, de novo, se inscreva no canal, tasca o dedo aí no botão curtir, deixa seu comentário aqui no nosso vídeo. Até mais.